Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Estamos eu aqui e o Diego ali em mais um devocional. Felizes por vocês Isso estarem aí. nos acompanhando e feliz por mais uma semana se iniciando, uma semana em que vai ser muito bênção mesmo. Poderosa demais, meus irmãos. Nós estamos felizes. Louvado seja Deus. Mais uma semana, mais um momento devocional. Eu não sei você, mas nosso coração está feliz, com muita expectativa naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que Ele ainda vai fazer. Sabemos que o Senhor tem mais, Ele sempre tem mais. Né? Você viu que agora nós começamos a série de mensagens novas aí, né? A respeito de Jesus, né? Jesus tem tudo a ver com Jesus, irmãos. Lembre-se. Né? Tudo isso aponta para Jesus, nós apontamos para Cristo, a igreja aponta para Cristo, a igreja se prepara por causa de Cristo, porque o seu noivo vem, o Espírito Santo ele aponta para Cristo, ele testifica no nosso coração a respeito de Cristo. As Escrituras do Antigo Testamento elas apontavam para Cristo, né? Que Cristo viria, ele restauraria todas as coisas, ele nos restauraria, né? Ele nos transformaria, ele transformaria a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Podem dizer o que quiserem, mas a história da humanidade é marcada por Cristo e isso não tem como tirar da história. Ele marcou a história e nada mais poderoso do que falarmos sobre Jesus. Glória a Deus, que série poderosa, né, Mike? Exatamente. Glória a Deus. Nós somos como se fosse a vitrine, né? Nós não vamos e falamos de nós não mostramos a nós mesmos. Nós somos aquele só que fala, venha e vê. É só isso, né? É para Ele que nós apontamos, é Ele que nós queremos mostrar, porque é Ele que muda as histórias, como você disse. Sim, louvado seja Deus, meus irmãos. E não sei se você lembra, mas nas últimas 2 semanas nós falamos a respeito de conhecer a Deus, né? Nós mergulhamos nesse lugar de conhecimento de Deus, histórias, homens e mulheres que provaram desse conhecimento. Terminamos falando a semana sobre Gênesis 1 e 2 ali, né? Mostrando que nós fomos feitos para esse lugar. Que não há vida e não há sentido na nossa vida se não for a partir desse lugar de intimidade. Por quê? Porque nós fomos feitos pelo toque. Fomos feitos pelo relacionamento e para o relacionamento. Somos consequência desse amor de Deus. Glória a Deus por isso. E hoje nós queremos falar a respeito de Jesus. Jesus, né, essa intimidade com o Pai. Jesus e a sua vida com o Pai. Jesus foi o nosso exemplo em tudo, inclusive, acima de tudo, falando desse lugar de relacionamento, né? Ninguém teve um relacionamento tão poderoso na terra como Jesus teve com o Pai. Lembre-se disso. No Antigo Testamento, a Bíblia falava a respeito de Deus. Agora, Jesus foi quem veio com a revelação de Pai. Né? Ninguém conhecia Deus como Pai. Agora, Jesus vem, Jesus começa a revelar Deus como um Pai. Não só como um Deus, mas como um Deus que é Pai, um Deus que é Pai, um Deus que é bom. Então, né, eu gostaria de te convidar a fechar o olho para nós orarmos, agradecermos por esse tempo devocional. Deus, nós te agradecemos, Deus, agradecemos pela sua bondade, agradecemos, Deus, pelo seu amor. Deus, nós te agradecemos por Jesus, porque Jesus veio, morreu, mas ressuscitou e hoje vive eternamente, vive contigo. Nós te agradecemos porque agora somos herdeiros com Cristo, através da sua ressurreição, através da sua herança, nos fez herdeiros com Ele. Nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, Jesus, pelo privilégio de poder viver a partir daquilo que o Senhor começou, a partir do fundamento que você deixou colocado nos apóstolos, e nós te agradecemos pela sua presença. Fala conosco nesse momento, ministra os nossos corações. Nós queremos sair daqui ainda mais apaixonados pelo Senhor, ainda mais apaixonados pela sua presença e pela sua palavra. Fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Se você quiser, eu queria te convidar a abrir em João capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos ali a partir do verso 17, né? João capítulo 5 vai falar ali sobre a cura de um paralítico, né? A Bíblia vai dizer que eles estão em Jerusalém, né? E eles estão na porta das ovelhas, né? Daí tem um tanque chamado Betesda, aquele paralítico que há anos estava ali e não era curado naquele dia. Ele era curado num sábado ainda, né? Os religiosos ficam indignados com Jesus, os fariseus, porque ele está curando no sábado. Mas olha o que diz no verso 17 do capítulo 5
de João. Diz assim: Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Daí a Bíblia vai dizer: por isso os judeus ainda mais procuravam matar a Jesus, porque não somente violava o sábado, curando aquele enfermo, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E daí agora, olha o verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Daí depois ele vai dizer no verso 30: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. Meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou, ou seja, do Pai. E agora, no verso 43, Jesus diz assim: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Isso Jesus aqui, falando a respeito dele do Pai, deixando, né, os judeus, os escribas lá, os inteligentes da época, indignados, né? Porque como assim ele é filho? Ele é filho de Deus. Mas, meus irmãos, por que nós estamos falando isso? Por que hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso? Porque esse é o lugar onde nós nascemos para viver, esse lugar de relacionamento sem impedimentos entre nós e o Pai, entre nós como filho e o Pai. E Jesus é esse exemplo, né, Mike? Jesus é esse exemplo daquele filho que ouvia o Pai de maneira poderosa. Esses são dias de termos ouvidos atentos e olhos bem postos, né, Mike, no Pai, no nosso relacionamento com o Senhor, para que possamos nos mover de maneira correta como Jesus se moveu nos seus dias. Exatamente, porque, como ele vai dizer ali, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Não tem como ele fazer o que algo que ele não tinha como ele dizer isso se ele não estivesse com os olhos fixos no Pai. Não tem como. Para mim, de outra forma, ele está dizendo assim: não façam nada se vocês não olharem para Deus. Ele está dando um exemplo falando assim: ó, depois que eu for, vocês, a igreja, não ousem dar passos que não sejam passos que vocês vão ver o Pai dando. Ele já está dizendo assim: então, já que vocês têm que olhar os passos, vão para a intimidade. Uma das coisas mais legais que a gente aprende aqui na Bíblia com as posturas de Jesus é a oração dele. Você vê Jesus constantemente orando. Aconteceu um milagre aqui, logo depois você vai ver ele subiu ao monte e passou tanto tempo. Não sei o que é aqui, despacha os discípulos, sobe um monte e está orando. Vai para a cruz, vai lá e ora. Está lá no Getsemane, ele sobe e ora. E Jesus sempre está constantemente naquela interação com o Pai. Está constantemente olhando para o Pai, relembrando coisas do Pai. Está constantemente, Pai. Não que Jesus precisava disso. Simplesmente ele está apontando isso para mim, porque o mesmo Jesus que é totalmente homem ainda era totalmente Deus, ou seja, era totalmente conectado ao Pai. Ele não precisaria abrir a boca, mas ele estava apontando para nós, falando assim: é necessário que você converse com o Pai, é necessário porque os seus olhos se movem para Ele, é necessário você receber direção para Ele. É necessário porque você vai quebrar com a religiosidade. A religiosidade nada mais é que uma sequência de regras e você vai viver baseado naquelas regras. Ou seja, você exclui o relacionamento, você exclui a interação pessoal. Você só recebe uma cartilha de como ter os bons costumes. Já Jesus chega e fala: não é assim. Com o meu Pai é diferente. O meu Pai, ele já está falando assim: opa, não é mais um negócio de vamos obedecer a cartilha. O servo tem o protocolo a ser seguido das regras. Ele fala: não, o filho segue porque conhece o coração do Pai. O filho se movimenta de uma maneira totalmente diferente porque sabe o que o Pai está desejando. O Pai queria curar o paralítico, o Pai queria curar o cego, o Pai queria curar a mulher do fluxo de sangue. Já a lei não, a lei só se preocupava, os religiosos só se preocupavam em serem os bons, os certinhos, os corretos. Enquanto o filho se preocupa em fazer o que vê o Pai fazendo, o Pai constantemente está cuidando dos seus, está constantemente amando os seus, está constantemente mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão. O filho chega e faz o mesmo.
Tanto que lá na frente, né, ele vai falar assim, eu quero que eles sejam um, como eu sou com você. Sim. É o principal apontamento do filho, tipo, vamos ser um, porque eu sou um com ele, Sim. para que o mundo creia, né? É a característica que você vai olhar para Jesus e vai falar, ele é um com o Pai. Os movimentos dele são coordenados com o Pai. Verdade. Jesus nunca foi um robô na Terra. Jesus nunca foi simplesmente tipo a marionete de Deus. Sim. Ele foi o filho, mas mesmo sendo filho, ele foi um com o pai. Ou seja, o coração dele era tão próximo do pai que o pai sentia, o filho sentia. E eu acho que esse é o nível mais profundo de intimidade que a gente pode chegar. Sim. E o de mais alto privilégio. O dia que a gente vai olhar e Deus vai falar, somos um. O coração dele sonha, o nosso executa. E eu acho que isso é especial demais, porque nós estamos olhando para Jesus, que ele nos deu exemplo, e além de tudo, ele não nos deu exemplo, mas que quando ele sobe, ele fala que o Espírito Santo desceria, mas que nós faríamos obras maiores. Né? Então, muitas vezes nós olhamos para as obras maiores, queremos tomar posse das obras maiores, mas não queremos viver esse relacionamento, onde vivemos a partir do que vemos o Pai fazer e do que ouvimos o Pai falar. Então, nós olhamos para Jesus e vemos uma caminhada muito correta, muito prudente, muito assertiva, porque ele só se movia pelo que ouvia o Pai falar. Ele só se movia pelo que via o Pai fazer. Isso me lembra muito da nuvem da coluna no deserto, né? Porque se a nuvem se movesse, eles se moviam. Se a nuvem não se movesse, eles precisavam ficar onde a nuvem estava. E para mim, a nuvem do Antigo Testamento é a voz e o apontamento do Pai nesse Novo Testamento para Jesus, né? E simbolizando para nós agora através do Espírito Santo. Então nós não podemos aceitar, né, Mike? Nós não podemos aceitar viver uma vida sem ouvir o Pai, sem haver o Pai, né? Eu acredito que muitas vezes em momentos de desespero, em momentos de desespero, de dúvidas e de circunstâncias, né, diferentes das quais estamos acostumados, como esses dias estão sendo, nós acabamos querendo tomar muitos posicionamentos, muitas decisões rápidas, né, sem ouvir o Pai, sem ver o Pai, né, ver o que Ele está fazendo, ver se realmente é para a gente fazer o que todo mundo está fazendo, ver o que Ele está falando, né? Porque eu acho muito interessante que a Bíblia fala que um dia Elias vai para a caverna, Elias vai para um lugar de deserto. Só que a Bíblia diz que aquele não era o lugar de Deus para Elias, porque Deus vem e fala, sai daí. Ele vai porque ele estava com medo de Jezabel. Só que agora, o Deus que não levou Elias para o deserto, levou Jesus para o deserto, né? Então eu acredito que a gente precisa mais do que nunca ter esses olhos atentos ao Pai, esses ouvidos atentos à voz do Pai, para saber os lugares onde Deus quer que a gente entre, os lugares que Ele não quer, os lugares que Ele tem para nós e os lugares que Ele não tem, o que Ele está falando para nós nos posicionarmos nesse tempo ou para não nos posicionarmos nesse tempo, porque não é porque as pessoas fazem que eu preciso fazer, não é porque um irmão se move dessa maneira que eu preciso ser igual, né? Eu comentava em uns devocionais atrás que nós temos o costume de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas não é que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, é porque o vizinho que está com a grama mais verde, ele está olhando para a grama dele, ele está investindo na grama dele, ele está podando a grama dele, está se preocupando com a grama dele. E eu, quando olho para a grama do vizinho e fico olhando que ele é mais verde, é porque eu estou mais preocupado em olhar para o dos outros do que cultivar a minha grama, do que molhar a minha grama, regar a minha grama, podar a minha grama, né? Então eu acho isso tão poderoso nesses dias, mais do que nunca nós precisamos ter esse coração de filho. Esse coração de filho que entende que o pai pode ter milhões de filhos, nenhum é igual para ele. Ele ama todos de maneira poderosa, mas ele tem algo especial para cada filho, né? Todos os filhos são singulares para ele, ainda que tenha muitos, todos os filhos são singulares. Ele consegue discernir e falar a respeito de características únicas de cada filho, esse é o pai, né? E quando nós estamos com esse coração, automaticamente nós temos esses olhos para Ele, esses ouvidos para Ele. Eu acho isso muito poderoso. Nós precisamos mais do que nunca, em dias como esse, estar com os olhos bem postos e ouvidos bem atentos à voz e aos movimentos do Pai, né, Mike? Eu sinto isso no meu coração. Eu também sinto isso e gostei muito do exemplo que você deu de que Deus tem algo especial para cada filho.
isso já dá uma liberdade para nós que a lei não dá, que qualquer outra coisa não dá. É eu ser aquilo para o qual eu fui criado para ser. Singularidade, Isso, né? Deus tem algo singular para cada um, Deus tem algo especial para cada um, Deus tem... Ou seja, aquilo que você sonha para você não precisa ser o que o outro sonha. O que o outro sonha não precisa ser para você. Se o seu sonho é diferente, não é motivo de você ficar aterrorizado ou pensar assim, nossa, sou mais pequeno. Eu sou tão pequeno, olha, não estou atingindo as coisas, Deus não me ama. O outro é mais especial. Não. Deus está querendo formar um grande quebra-cabeça. Cada peça é importante. Se você tiver com 99% do quebra-cabeça montado e faltar uma peça, você não vai ficar alegre. Porque você vai olhar e vai falar, mas o que adiantou montar tudo isso se não tem? Deus está montando um quebra-cabeça e ele conta com cada um. Ele não quer que uma pessoa represente duas peças. E ele não quer que uma peça que deseje ser outra peça. Porque o legal é isso. Cada um tem a sua parte. Quando se encaixa, que forma aquela coisa bonita que é o corpo de Cristo. É isso que importa. Sabe? Tipo, eu olho para o pai, vejo o que ele está fazendo, mas às vezes o que o pai está fazendo comigo é diferente do que o pai está fazendo com o Diego, do que o pai está fazendo com tal pessoa. Ele faz coisas em todo, mas ele faz coisas individuais também. Porque senão, às vezes, eu sei por mim, eu já fiquei triste, vezes que eu fiquei triste por não passar por deserto, por as pessoas estar passando por deserto e eu olhar para a minha vida e falar assim, nossa, estou passando por um tempo de bonança. E eu pensar assim, será que eu estou certo no caminho? O povo está no deserto e eu estou aqui de boa. E vezes de eu estar no deserto, todo mundo está naquele tempo de bonança e eu pensar assim, nossa, será que eu estou tão errado assim? Sabe? De ter aquele período da gente querer intuitivamente viver a vida do outro. Viver a vida do coletivo. Quando, na verdade, tem o coletivo, mas dentro do coletivo tem a sua singularidade. E que é necessário. Se é relacionamento, se é intimidade, é algo pessoal seu com Deus. Você vai acrescentar no todo, mas você só acrescenta nesse coletivo se você for aquilo que você tem que ser. Sim. Se você executar aquilo que você vê o Pai fazendo com você. Porque ao mesmo tempo que Jesus curava, naquele momento, ali no capítulo que a gente leu, você não vê Deus exigindo que os discípulos façam alguma coisa. E você os discípulos não faziam o que Jesus fazia. Exatamente. Né? Uhum. E eles eram errados por causa disso? Eles estavam fora do propósito por causa disso? Não, era um momento necessário que eles tinham só para ver. Depois que Jesus sobe, cada um tem a sua importância. Você vai ver que Pedro tem a sua importância, Tiago tem a sua importância, João tem a sua importância e tantos outros que a gente nem vai ler deles em Atos, não quer dizer que eles foram menores, nem de longe, porque a Bíblia vai dizer que tudo isso é estabelecido sobre os fundamentos dos apóstolos. Ela não fala assim, e é estabelecido sobre o fundamento de Pedro, Tiago e João, ou Paulo, que vem depois. Não, sobre os apóstolos. Apocalipse vai falar que as colunas da Nova Jerusalém o nome dos apóstolos. Não está lá só, tipo, tem 4 colunas com o nome de Tiago. Não, cada coluna tem seu nome. Ou seja, mesmo que você não apareceu tanto contra o outro, não significa que o seu papel foi menos importante, não significa que você não viu Deus como deveria ser. Eu dei bastante ênfase nisso só para dizer assim, o que importa é você olhar para Deus e ver o que Ele tem para você. Isso vai te fazer feliz na vida, Exatamente. Isso vai te encaixar, bem encaixado no propósito que Ele tem para você, Sim. que completa o propósito geral da igreja. E eu acho legal essa clareza, irmãos, que olhar para Deus e ouvir ao Senhor no lugar da intimidade nos dá, porque quando nós temos essa clareza, você não quer ser outra pessoa, você quer ser você. Você não vê em nenhum momento Jesus falando que odiava a sua vida e que queria ser como os apóstolos que estavam só aprendendo. Não, Jesus amou a sua vida, Jesus amou a vida que Deus deu para ele, a missão que Deus tinha para ele. Né? Bill Johnson tem uma frase que ele fala, né, que o desejo de Deus é que você conheça a Deus de uma maneira em que você não vai querer ser outra pessoa além de você mesmo, né?
Então, meus irmãos, essa é a verdade. Quando nós conhecemos ao Senhor, vemos o que Ele está fazendo e ouvimos a sua voz, ou seja, temos esse lugar de intimidade com olhos e ouvidos atentos, nós não apenas o conhecemos, mas nós nos conhecemos nele. E quando nós nos conhecemos no Senhor, nós não queremos ser outra pessoa, não tem por que sermos outras pessoas, porque entendemos que o que Deus tem para nós também é singular. Que entendemos que o que Deus tem para nós também é poderoso, seja em qual esfera for, seja de que maneira for, é poderoso, porque junto tudo isso contribui para o crescimento e para o avanço do reino, né? Para que o mundo conheça, para que as nações sejam alcançadas, para que haja a restauração de todas as coisas, para que Cristo possa vir nos buscar. Então isso é poderoso demais. Eu acho legal porque aqui eles estão em Jerusalém, mas no verso 2 vai dizer que eles estavam junto à porta das ovelhas. Né? E eu acho legal porque ali é Jesus, o próprio pastor, o bom pastor das nossas almas, o nosso bom pastor. E o próprio Jesus vai falar, né? Eu tenho as ovelhas e as ovelhas ouvem a minha voz. Né? Então eu chamo e as ovelhas me obedecem. E eu acho isso tão poderoso porque Jesus ali, ele é o pastor na porta das ovelhas, mas ele é a ovelha do bom pastor que é o Pai. Então Jesus não está nos dando exemplo apenas de ser como um pastor ou de ser como um líder, de ter voz para ovelhas, para pessoas que estão abaixo de nós, mas ele está dando ali exemplo do que é ser um filho e se colocar numa posição de ovelha, numa posição dependente dos ouvidos e dos olhos ao Pai. Meus irmãos, esses são dias que nada muda, nós continuamos sendo dependentes. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência do nosso Pai, do nosso bom pastor, de só fazer o que vê Ele fazer e de só falar o que vê Ele falar, se movimentar da maneira correta. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Nós somos ovelhas do pastorio de Amém. Cristo, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. E Glória a Deus. isso é muito precioso. Saber que nós temos um bom pastor que está nos levando até onde o pasto é verdejante, aonde a gente tem a fonte, que é Ele e que é o Pai. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto que o que Deus está apontando gente, tem um relacionamento individual comigo. É muito bom o coletivo, mas o essencial é o individual comigo. Entendam que vocês têm que cumprir um propósito coletivo, mas esse propósito coletivo só vai ter peso se você cumprir o seu individual. O nosso coletivo já é coletivo porque são vários individuais que formam um todo. Então, se eu quiser só ser o coletivo, vou ser frustrado. Né? Uma coisa completa. Exatamente. A outra, né? Vou ser frustrado, limitado, e não vou poder dizer isso. Eu faço o que vejo meu pai fazendo. Eu vou ser a pessoa que vai falar. Eu faço o que vejo o fulano fazendo. Deus não te chamou para ser um cover, né? Deus não te chamou para ser cover dos outros. Deus nos chamou para ser singular, né? Eu acho legal porque sem o singular não existe o plural, né? Só existe plural porque antes do plural existe o singular. Por quê? Porque é a partir de dois ou mais que se torna plural, enquanto isso é só singular, meus irmãos. Por isso que não existe coletividade, unidade, sem o entendimento de quem nós somos e de vida com o Senhor, de singularidade, né? Exatamente. Só para terminar, ninguém é dono da verdade. Já por quê? Porque todos nós formamos o corpo. Diego aprende algo que eu vou aprender com ele, eu aprendo algo que o Diego vai aprender comigo. Isso forma uma verdade nova até ela se tornar completa. E por isso que é Cristo em vós a esperança da glória. Não é o Spurgeon em vós a esperança da glória. Eu aprendo com o Spurgeon, mas o que eu aprendo com ele eu amplio na intimidade com Deus. Não é John Wesley em vós a esperança da glória. Sim. É Cristo em vós. É apontando para Cristo, porque quando é Cristo em vós como o Pai e o Filho são um, eu sou um com Ele. Sim. Então, eu sinto com força Deus apontando para isso. Apontando, gente, vem para o relacionamento diário, vem para o relacionamento eu e você. Vem para o relacionamento onde você ouve das pessoas, mas você ouve diretamente da minha boca. Porque o caminho vai ser sólido, o caminho vai ser seguro. Porque quando a tempestade vir, eu não me seguro na palavra de outro, na experiência de outro, eu me seguro naquele que é o que está fazendo as coisas. Então, eu vi meu pai fazendo, então eu olho a tempestade e falo, vou passar por ela, meu pai está fazendo.
Eu só Sim. queria acrescentar isso porque eu tenho sentido isso com força, que Deus está levando as pessoas ao lugar aonde elas vão poder falar assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Amém. É eu com Cristo Eu que vou creio. executar as coisas. Glória a Deus, meus irmãos, é isso. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo o que eu vejo meu pai falar. Que Deus nos ensine, que o Espírito Santo nos leve até esse lugar de viver dessa maneira, assim como Jesus viveu, e assim glorificar o Pai, dia após dia, vivendo a missão que Deus tem nos dado. Amém? Queria pedir para o Mike orar para nós encerrarmos esse momento. Quero te convidar a fechar os olhos. Pai, obrigado por nos dar essa revelação. Obrigado por nos dar Jesus. Obrigado por o Senhor escrever essas palavras aqui, que ele só fazia o que via o Senhor fazendo. Nós queremos ser essas pessoas que só fazem o que veem o Senhor fazendo. Nós queremos ser pessoas que se posicionam porque o Senhor se posicionou. Nós queremos ser pessoas que amam porque o Senhor ama. Nós queremos ser pessoas poderosas porque o Senhor é poderoso. Acima de tudo, nós te pedimos, nos leva a esse lugar aonde nós recebemos do Senhor, onde nós recebemos do seu amor, do seu carinho, do seu afeto, nós recebemos do seu caráter, nós recebemos das suas ações. Pai, por favor, nós queremos ser as pessoas que vai chegar o dia na nossa vida que nós vamos responder para o mundo. Nós fazemos o que vemos o nosso Pai fazer. Nós agimos como igreja porque o nosso Pai age dessa determinada maneira. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Realiza isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por mais um momento estar conosco no devocional. Que Deus te abençoe. Que você viva dessa maneira. Assim como Jesus, fazendo o que vê o Pai fazer e falando o que vê o Pai falar. Que Deus te abençoe. Nos acompanhe nas redes sociais. Compartilhe seus testemunhos. Compartilhe nossos vídeos. E que nós possamos avançar no conhecimento do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço e beijo Até no mais. coração. Tchau, tchau.